Tem certeza que eu já posso? Muito boa noite. Boa noite. Vocês sabem que eu vou pedir para vocês repetirem. Está muito fácil. Vou tentar de novo. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. Escolhemos para esse nosso encontro de hoje conversarmos a respeito da descrucificação de Jesus. O tema é esse mesmo: descrucificação de Jesus. Retirarmos Jesus da nossa cruz psicológica, porque da cruz ele já saiu faz tempo. Se demorou muito pouco ali, mas durante o tempo continuamos a preservá-lo na cruz. Como eu já disse, a cruz psicológica. E precisamos, de fato, buscarmos estabelecermos uma convivência com Jesus. E para essa convivência com Jesus, devemos, já agora, quem ainda não o fez, tirá-lo dessa cruz psicológica. Precisamos analisar a experiência da cruz, sem nos esquecermos do que veio logo após o domingo, o glorioso domingo da chamada ressurreição. O glorioso domingo onde a vida triunfante vence a ignorância daqueles que ainda acreditam na morte. Jesus retorna ao convívio daqueles que o escutaram tantas vezes e deixa uma mensagem gloriosa, nos ensinando acerca da imortalidade do ser. A nossa irmã contava a sua experiência e ríamos aqui, mas de fato precisamos ter essa relação com o processo de desencarnação. Temos todos nós a certeza que deixaremos em algum momento essa nossa experiência física. E assim sendo, por que não iniciarmos o nosso processo de educação para a morte, que tanto nos falou Herculano Pires, e mostrou que estava, de fato, educado para a morte. Morte no sentido de deixar o corpo físico. E quando analisamos nessa proposta que trouxemos de descrucificarmos Jesus, quando analisamos os elementos da cruz, precisamos analisarmos o significado da cruz. A cruz, madeira infamante na época, que se utilizava para penitenciar, para castigar, para matar, esse é o meu entendimento, de forma humilhante, aqueles que eram julgados como transgressores terríveis, porque nem todos padeciam da crucificação. Só aqueles que eram julgados como sendo criminosos terríveis, aqueles que tinham cometido crimes absurdos, imaginemos. E esse madeiro infamante, ele ganha um novo significado após a crucificação do Divino Mestre, porque ele se converte num instrumento de reflexão para nos ensinar tantas e tantas coisas que antes não enxergávamos. A princípio, se analisarmos o madeiro infamante, perceberemos ali o significado da época da derrota. Aquele que estava vencido, e lá estava, testemunhando para todos
que estava vencido, que estava derrotado. A cruz, ela também traz um outro significado interessante para a nossa reflexão. Ela representava o abandono, porque ali estava Jesus, que tanto bem fez, cantou as maravilhas do reino de Deus, mas no entanto, lá estava, e esquecido por aqueles que foram comensais das suas mais íntimas afeições. Lá estava Jesus, no abandono daqueles que cantaram hosanas dias antes, na sua chegada triunfal em Jerusalém. Estava Jesus no abandono desses. Também poderemos analisar o insulto que tinha o objetivo de fazer a crucificação, a ironia com aquele que estava sendo crucificado. E isso não faltou, porque se não bastasse todo aquele processo terrível daquela tarde difícil para tantos que estavam enlouquecidos, demonstravam-se como verdadeiros animais, seres irracionais, a machucar aquele que só tinha feito o bem, aquele que tinha toda a sua essência passado de melhor. E colocaram, na cruz, o rei dos judeus, aquilo como uma zombaria, uma ironia com ele, lhe colocaram uma coroa de espinhos. Um insulto. A cruz também nos lembra a truculência, a violência daquelas pessoas, daqueles homens. Açoitaram Jesus, como já lembramos aqui, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, disseram palavras rudes. Ali estavam homens truculentos. A cruz também nos lembra a incompreensão, porque assim agiam, porque não compreendiam. E Jesus explicita isso, deixa claro isso, quando ele afirma, numa prece extraordinária, que só poderia vir de uma grande alma: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ali temos o testemunho da incompreensão daqueles homens e a grandeza de Jesus. A ingratidão, porque aqueles que foram assistidos por ele temeram pela própria sorte e afastaram-se, observavam de longe, e os seus discípulos se espalharam, negavam ter alguma participação com ele. O ódio também nos lembra aquele momento, o ódio daquelas pessoas, daqueles sacerdotes, daqueles homens que se achavam os doutores da lei, aqueles que melhor podiam, no entendimento deles, ensinar acerca da vontade de Deus, a respeito do amor de Deus. Mas também nos traz uma outra mensagem na cruz. Nos traz a mensagem que não há derrota material que não seja vencida pela vitória do Espírito. Essa é a boa mensagem da cruz. A boa mensagem do domingo da ressurreição. Essa é a grande mensagem. Emmanuel, ele traz uma belíssima mensagem. Ele traz uma analogia muito interessante. Ele apresenta a cruz como um sabre, uma espada fincada na terra, aonde a sua base, que lembra aquela base de suporte da espada para proteger a mão,
lembram braços abertos, nem na terra e nem no céu. Mostrando essa ponte, essa ligação que veio nos fazer Jesus, de nos aproximar dessa realidade, que transcende essa experiência momentânea que nós estamos vivendo, ainda retidos pelas nossas ilusões, pela nossa pequena capacidade de percepção do nosso eu profundo, a dificuldade de entendimento da nossa identidade espiritual. Chico Xavier, perguntado da importância do Evangelho de Jesus na vida de todos nós, ele afirma que é semelhante ao sol, pela sua importância para todos nós aqui na Terra. Com isso ele está nos dizendo da grande necessidade que temos, de fato, da grande necessidade que temos de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos a menor resposta, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual o ser mais evoluído que Deus nos ofereceu aqui na Terra para ser o nosso modelo, para ser o nosso guia. E eles respondem: Jesus. Jesus. Jesus é o nosso modelo. A importância do seu Evangelho em nossa vida é muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. Porque o Evangelho, ele é roteiro de luz. O Evangelho, ele, diante das lutas que nós enfrentamos, que não são poucas aqui na Terra, temos a base do testemunho dado por Jesus e tantos outros que, ouvindo a sua mensagem, se transformaram em uma nova criatura, em um novo ser. Mataram o mais difícil de ser morto, o homem velho. Dá trabalho matar esse homem velho. Dá trabalho. E eles conseguiram matar esse homem velho. Deu trabalho, mas conseguiram matar esse homem velho. E deixaram para todos nós, através da vida que testemunha, uma vida de testemunho, o caminho que deveríamos seguir. Jesus é o nosso maior exemplo. É o nosso maior exemplo. Nenhuma das suas atitudes ou palavras feriram os princípios fundamentais que nos foram dados nos 10 mandamentos, no Decálogo. Não feriu. No entanto, tudo que era de origem humana, que contrariava os princípios da moral, da verdadeira moral, os princípios que nos norteariam para que pudéssemos vencer esse homem velho que acabamos de falar. Tudo que não, como disse Jesus, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada até a raiz. Então tudo que não estava, que contrariava isso, Jesus ensinou diferente, mas manteve aqueles princípios fundamentais. A ideia do olho por olho, dente por dente, Jesus afasta isso. Já nos disse Gandhi que se levarmos a vida no princípio do olho por olho, dente por dente, viveremos num planeta de cegos e banguelos. Não tem jeito, né? Então, assim, Jesus veio nos trazer, né, esse ensinamento e nos traz de forma a nos ensinar como vivermos em sociedade. Vem nos ensinar humanidade, como sermos verdadeiramente humanos. Parece estranho isso, né? Somos seres humanos. Mas qual é o sentido de humildade?
de humanidade, perdão, que percebemos através das lições de Jesus? Estamos, de fato, sermos verdadeiros seres humanos? E aí precisamos, né, perceber que humanidade é respeito à liberdade, é fraternidade, é igualdade, né? E somos fraternos, respeitamos o outro, logicamente sem nos desrespeitarmos, né? Não é isso que eu estou falando aqui, mas saber viver com o outro, ainda que ele pense diferente de mim, mas procurar viver em paz. Se assim estamos caminhando, estamos de fato no caminho certo para o entendimento do que seja humanidade. Se somos fraternos, se existe a preocupação com todos, porque é comum construirmos projetos visando só o nosso bem-estar. E como fica o bem-estar do outro? Esse projeto tem tudo para não dar certo. Não tem lá o ateste de qualidade do mundo maior. Mas ainda agimos assim. Por isso ainda não estamos resgatando essa consciência que nos foi deixada de humanidade. Bom, e falar de Jesus sem que busquemos, através do seu Evangelho, o que ele nos deixa a nível de lição para que possamos aplicar no nosso dia a dia, estaríamos aqui chovendo no molhado, né? De fato, seria algo que não teria uma grande significância. Tem um amigo nosso espiritual que ele costuma nos dizer que o Evangelho escutado, mas não vivido, não serviu de nada. Não serviu de nada, né? Na sua simplicidade ele nos diz isso. O Evangelho escutado, mas não vivido, não serviu de nada, né? Se não tornarmos isso uma ação prática na nossa vida, se não tornarmos isso uma ação que possa de fato promover as mudanças que precisamos, não serviu de nada. Ainda não despertamos. Ainda não despertamos com esse material maravilhoso, extraordinário que trouxe Jesus, né? A boa nova. Então é preciso edificar o bem. A síntese é essa. Precisamos edificar o bem, praticar o bem, precisamos eliminar o mal. Mas, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao mal que possamos produzir. Porque a gente costuma sempre buscar no outro, né? Apontar no outro as mudanças que nós precisamos fazer. E os defeitos também estão nos outros, né? Nunca tem culpa de nada. Aliás, eu costumo brincar dizendo, né, que na sua própria história ninguém é bandido. Todo mundo é mocinho, né? Todo mundo é mocinho na sua própria história. Bandido é o outro, né? Então é isso, a gente precisa trabalhar o mal que eu possa vir a produzir. E eu só vou poder trabalhar esse mal que eu possa vir a produzir fazendo a primeira orientação. Qual é? Edificar o bem. Buscar me tornar uma pessoa melhor. Buscar me tornar uma pessoa melhor. E enquanto ainda estivermos fazendo a leitura da Boa Nova para os outros, né, costumamos falar do Evangelho usando para fiscalizar os outros. Esse é um outro grande problema que a gente precisa estar pensando. O Evangelho, se eu estou buscando, eu preciso estar usando esse conhecimento para mim, para estar me policiando, para estar me fiscalizando e não fiscalizando o outro. Tem aquela anedota que eu acho que a maioria aqui conhece, não sei se é da época de Peroba, que Peroba é mais novo do que eu, mas aquela anedota dos dois amigos que se encontraram numa boate. Vocês conhecem essa história? Dois amigos se encontraram numa boate, dois amigos espíritas, jogando no momento espírita, e o segundo
foi tomado de uma grande surpresa ao encontrar o companheiro lá. Você aqui? Aí o amigo de fato disse, e você também está aqui. Ele disse, mas eu trouxe meu evangelho. Né? Então é como nós somos, né? Somos fiscais dos outros, né? E somos pertinentes, né? Somos coniventes, né? Com as nossas falhas, né? O evangelho, diz Emmanuel, ele esclarece, o evangelho ele consola, o evangelho ele encoraja, mas se não for usado constantemente em nossas vidas, é só um momento. É aquela fogueirazinha que apaga. E aí? Volta, né, a situação. Não voltamos integralmente, mas aí precisamos refazer a caminhada, tomarmos um fôlego e prosseguir. O Espiritismo ele não traz nenhuma moral diferente da que nos ensinou Jesus. Quando chamamos a doutrina espírita do cristianismo redivivo, é justamente por isso. Estamos buscando trazer de volta aqueles dias gloriosos, daqueles encontros nas catacumbas do cristianismo primitivo, naqueles dias difíceis, mas que lá estavam homens e mulheres analisando as experiências registradas do Divino Mestre, buscando seguir a máxima que foi dada por Jesus a Pedro, a todos nós: pregai o meu evangelho a todas as criaturas. Se me amardes, né? Porque é interessante, né? A proposta de testemunho de amor, porque não é fácil. Não é fácil. E aí vem a proposta, né? E dentro dessa proposta, precisamos, para uma boa realização dela, nos conscientizarmos que somos seres imortais, somos seres espirituais, em processo de evolução. Precisamos ter a confiança, a certeza da presença do Divino Amigo. Eu pretendia começar essa palestra perguntando a vocês, e farei agora. Quantos aqui têm a certeza que Jesus está entre nós? Aqui entre nós. Pois é, né? Em todos os lugares. Porque um ser da grandeza de Jesus, ele irradia para todos os lugares, como nos ensina a espiritualidade. Está aqui conosco. Está aqui conosco. E nos amparando. Nos amparando. E temos a responsabilidade, segundo Emmanuel, de sentir. Sentir, pensar. Sentir, pensar. Falar e fazer Jesus. Sentir, pensar. Falar e fazer Jesus. Essa, de fato, nos mostra a responsabilidade que todos nós possuímos quando nos afirmamos como cristãos. Como cristãos. E o que, como eu disse, o que propõe a doutrina espírita como cristianismo redivivo? Trazer de volta essa chama. De aparar as arestas, se é que possamos chamar assim. Tirar tudo aquilo como fizeram antes aqueles homens daqueles dias do nosso mestre bom Jesus, que passaram tantas ideias distorcidas, sufocados pela sua vaidade, pelo seu orgulho, combateram a mensagem do mestre, tornaram-se adversários dele. E muitos continuam até hoje. Acreditem, muitos continuam até hoje. Então temos o compromisso de sentir, pensar, falar e fazer Jesus.
Buscar essa convivência da nossa proposta inicial com o Mestre. Não criar um distanciamento, como muitos fazem. Ah, eu não sou Jesus. Ah, Jesus. Jesus é Jesus, né? Isso é criar um distanciamento. É o contrário que devemos fazer. Buscarmos estabelecer uma intimidade com Ele. Quando tentaram sufocar o pensamento cristão, adotaram justamente, introduziram justamente isso. Colocar Jesus no pedestal. Colocá-lo numa condição inalcançável. Ele lá, você cá. E foi aí que começaram todas as distorções que estamos a tentar corrigir agora na atualidade. Criaram esse distanciamento. Isso foi uma grande mentira que foi contada. Por isso eu perguntei, quantos de nós aqui acreditamos que Jesus está conosco? Não está distante. Uma vaga imagem, que caso eu veja, eu me jogo de joelhos, porque eu tenho que adorá-lo. Está errado. Jesus não é para ser adorado. Jesus é para ser vivido. Vivido, amado, adorado. Não é isso que Ele espera de nós. Não foi isso que claramente ficou demonstrado na sua experiência conosco. Ele participava do dia a dia das pessoas. Ele honrou as ricas propriedades de Zaqueu, mas ele esteve se alimentando nas embarcações dos humildes pescadores. Participou das festas. Aí Iracema nos lembra que se divertir não é pecado, essa coisa de pecado, né, Senhor? Isso é estranho para a gente, né? Então a gente percebe que é essa convivência que precisamos trazer de volta no nosso dia a dia, nas mínimas coisas que estejamos fazendo, para nos sentirmos à vontade de perguntar o que Jesus faria diante dessa situação que eu me encontro agora. Como Jesus responderia? Consultar o nosso Cristo interno. Temos, diante da vida, temos recebido, todos nós aqui, chamamentos. Não há quem não tenha recebido um chamamento de testemunhar, né? De dar testemunho de fé, né? O testemunho, né, de nossa fé, da nossa ação. E isso se dá de maneiras a nos lembrar de algo que eu escuto muito de um companheiro nosso que está aqui conosco hoje, né? Eu estava escutando ele hoje pela tarde, e ao lado da minha mãe, e ela disse assim, ele fala muito em gratidão. E de fato, né? Diante desses testemunhos, o quanto somos gratos. O quanto somos gratos, né? Joana de Ângeles, ela traz assim, uma lição bem bacana, que ela diz assim, né, que nós precisamos, né, agradecer pelo bem que nos chega, agradecer pelo mal que nos chega, agradecer pelo mal que é afastado de nós. Como é que é isso? Vamos entender isso aí direitinho? Bom, agradecer pelo bem que nos chega. Bom, aí existe o quê? Existe o entendimento, né, que está acontecendo algo de bom para você. O mundo espiritual percebeu que aquilo vai ser algo bom para você. E você está de acordo com isso, você também compreende assim. Vamos agradecer. Agradecer pelo mal que nos chega. Aí está havendo um desentendimento.
O mundo espiritual entende que aquilo é melhor para você, mas você não enxerga assim. Aí você reclama, mas é o melhor para você, né? Então vamos agradecer, já que não sabemos. Oh meu Deus, chegou. Um colega nosso, um irmão nosso, no Momento Espírita, durante alguns anos eu participei de um trabalho ao lado dele, que ministrava alguns curso básico de Espiritismo, e a gente tinha um combinado, né, que quando a aula era minha, ele ia comigo, ele ia de carona comigo. Quando a aula era dele, ele ia de carona com ele. E aí aconteceram algumas coisas no decorrer dos anos que fizemos esse trabalho, e ele deixou um ensinamento para mim muito bacana. Aconteceu, eu me recordo que uma vez o pneu furou. E aí ele furou num local assim meio deserto e tal. E aí ele falou assim, ele parou e disse assim para mim: agora vamos ver qual é o nosso merecimento. Pneu furou, não tem jeito. E o que aconteceu nesse dia? Que alguém parou, nos ajudou a trocar o pneu, tal, foi tudo bem. Aí no final, depois que a gente estava seguindo a viagem, eu falei: eu vou confiar no seu merecimento, tá bom. Porque tudo transcorreu bem, né? Então é isso, né? A gente perceber que, embora exista essa... Quando a gente se posiciona de forma rebelde, aliás, escutávamos isso, né? De um amigo espiritual, né? Que uma das coisas que agrava muito, muito, muito a nossa situação diante, seja de qual for a dificuldade, é a nossa rebeldia. Ele usa essa palavra, rebeldia. Né? Nossa rebeldia. Bom, agora, então, lembrando, então aí há uma discordância. Há uma necessidade, você não reconhece ela, você reclama, tal. A Joana manda a gente não fazer isso, agradecer, ó Deus. Que não é porque, né? Mas para quê? Para que isso está acontecendo? Vou tirar o aprendizado disso. Aí ela nos fala de uma outra coisa, né? De uma outra situação, que é agradecer pelo mal que é afastado de nós. Bom, aí novamente existe uma concordância. Eu entendo que aquilo que foi o livramento que eu tive naquela situação, eu recebi ajuda espiritual, né? E aquele mal foi afastado, e aquele mal de fato era um mal. Não tinha ali nada de bom para ser tirado ali, aquela situação foi retirada, né? Embora tudo sempre deixe uma lição para a gente. Sem esquecer dos livramentos que a gente não tem conhecimento, Nem tem que conhecimento. eu diria que é a maior parte. Que é a maior parte, né? Bom, então com isso a gente entende, né, que nesse momento em qual todos nós, em alguma situação da vida, já nos deparamos de dar o nosso testemunho, né? Quando a coisa chega e fala: e agora é aquela frase, né? Agora é a hora do testemunho. Não tem muito que... Agora é a hora do testemunho. Agora eu vou ver como é que eu passo por essa situação. Como é que eu passo por ela, né? Que esse é o fato mais importante. Como a gente passa pelas situações, né? Então, é a hora do testemunho. E isso vai nos exigir amor e fé robusta, nos diz Emmanuel. Amor e fé robusta. Amor, sempre amor. Como dizia João, quem não ama não conhece a Deus. Porque se Deus é amor, então precisa amar para começar a conhecer Deus, né? Então a gente precisa aí de amor e de uma fé robusta, para que a gente tenha essa serenidade, para que a gente tenha resiliência. Outra grande lição da cruz: resiliência. Para que a gente tenha resiliência, né? Existe um modelo bem bacana que eu trouxe aqui para socializarmos hoje, que é o roteiro para a ascensão espiritual. Todo mundo, aí tem gente que me olhou assim: tem esse roteiro? Tem. Está lá no Evangelho. Eu separei em capítulos, 5 capítulos, né? O primeiro capítulo eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo, né? O segundo capítulo, Cristo o Consolador. O Cristo Consolador. O terceiro capítulo, fora da caridade não há salvação. O quarto capítulo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E o quinto capítulo, pede e obtereis. 5 aí, para nos ensinar como fazer
esse crescimento espiritual, essa ascensão espiritual, né? Entender e usar essa grande proposta. Tem uma personalidade muito bacana que todos nós temos uma dívida imensa, que é Paulo, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é exemplo de tudo isso que nós falamos aqui. Daquele que venceu com muita luta o homem velho e matou o homem velho. Daquele homem que tinha uma fé robusta, e não deixou-se vencer, nem quando estava ali aguardando a morte física. E deixa aquela lição extraordinária: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Né? Mas tem um momento que eu gostaria de analisar com vocês, à luz dessa proposta de descrucificarmos Jesus. Que é aquele momento em que Paulo estava caído, simbolizando ali todos nós, a queda de todos nós, a queda do cavalo da vaidade, do orgulho que cavalgamos. E ali estava aquele homem caído, né? E vencido, né? Vencido. Mas ali tem uma lição também extraordinária a ser tirada, porque ali, naquele momento, se dá um momento em que aquele homem descobre que haveria ele de fazer uma nova caminhada. Perceber a ele que estava até na direção oposta daquilo que ele buscava. Reconhece que aquele que ele tentava sufocar era aquele que ele devia seguir e amar. Imaginemos quanto é grande isso. Mas eu quero pegar um momento desse encontro extraordinário que modificou não só a vida de Paulo, mas a de todos nós. Que é quando Jesus diz assim a ele, né? Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Gente, isso faz as pernas tremerem. É ou não é verdade? Né? Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus não prometeu a ele uma tarde de autógrafos, cafezinho, coisa até melhor, ser trabalhador, trabalhadora do centro fraterno. Não prometeu nada disso. E de fato, foi brincadeira não. E de fato não foi brincadeira não. Mas é justamente o que nos traz a nível de proposta, porque ainda que caminhemos pela vida material, com os joelhos desconjuntados, como nos fala Joana, mas se nos mantivermos com uma fé robusta, após essa experiência que é tão curta, e eu não se assustem com o que eu vou dizer, mas o Senhor da vida não está muito preocupado com esse corpo físico, não. O que interessa é quem está animalizando o corpo físico. O meu eu profundo, o meu eu verdadeiro. É com o espírito que está temporariamente naquele corpo. É isso que importa. Ainda que esse corpo tenha que passar por grandes dificuldades, e passará. Importante é o espírito, não é o corpo. O corpo é veste. O corpo é veste. E não foi fácil. Não foi fácil para Paulo e não é fácil, né? Então precisamos, diante dessas lutas que nós travamos, ter em mente o quanto precisamos, de fato, estabelecermos uma intimidade com Jesus. O quanto, de fato, precisamos não simplesmente falar do seu Evangelho, que isso é o mais fácil, mas viver o seu Evangelho. Viver o seu Evangelho. Eu fiquei assim, encantado, quando eu tomei conhecimento de um pensamento de Chico,
que é para mim de uma grandiosidade imensa. Ele disse: não leve a mensagem, seja a mensagem. Não leve a mensagem, seja a mensagem. Porque ainda que nada seja dito, você pode ensinar muito, sendo a mensagem. Você pode testemunhar um amor tão grande, que, como disse Madre Teresa, chega a doer. E dói mesmo. Chega a doer. É testemunharmos esse amor, nos tornando a mensagem. A mensagem. Para que as pessoas possam dizer: poxa, o quanto é bom, o quanto é agradável estar na companhia, na sua companhia, na minha companhia. Ou como muitos e muitas diziam, né, quando iam visitar Chico, que lá elas sentiam a presença de Jesus. Sentiam a presença de Jesus na companhia daquele homem. Então isso é ser a mensagem. É ser a mensagem. E que possamos retornar para os nossos lares com essa proposta de descrucificarmos Jesus. Após a tarde fria do Calvário, as mulheres de Jerusalém se dirigiram ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade. Guardas aflitos informam que a vida triunfara sobre a morte e que o corpo do Messias não mais estava ali. Retornam para levar a notícia aos irmãos de fé. E eis que Jesus lhes surge, dizendo: eu vos saúdo. Não era um morto entre os trapos do túmulo. Seu semblante não apresentava medo ou dor. Era Jesus a dizer-lhes: eu vos saúdo. Eu vos saúdo. Muita paz.